Fala Shed Vader. Bora desvendar mais um passado tenebroso de um ser de luz? Aproveite e já se inscreva no canal, pois toda vez que você se inscreve as suas chances de conhecer uma falsa honradinha aumentam kkkkkkkk. Bora pro vídeo! Eu conheci Sofia em uma cafeteria no centro da cidade, enquanto procurava um lugar para estudar para uma prova importante. O barulho da máquina de café, o aroma do pão fresco e a agitação das pessoas criavam um cenário perfeito para o foco. Ela estava sentada em uma mesa próxima, mergulhada em um livro, com os cabelos castanho escuros caindo sobre os ombros e um ar de concentração que me cativou. Havia algo de especial nela, algo que me fazia acreditar que ela era diferente de todas as outras mulheres que eu havia conhecido. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu, e aquele simples gesto foi o que me fez me aproximar e puxar conversa. Nossos diálogos eram profundos e cheios de significados, como se estivéssemos em uma sintonia única. Eu a achava inteligente, independente, acima de tudo, uma mulher que parecia saber o que queria da vida. Em poucas semanas, começamos a namorar, e eu não conseguia imaginar alguém que se encaixasse tão bem na minha vida. Sofia era o tipo de pessoa que conseguia falar sobre qualquer assunto de maneira envolvente. Desde discussões sobre literatura até reflexões sobre a vida, ela tinha sempre uma perspectiva única e interessante. Ela parecia perfeita. Cada encontro era recheado de risadas, longas conversas sobre sonhos e aspirações, e momentos de cumplicidade que deixavam meu coração aquecido. O que me impressionava ainda mais era a forma como ela parecia realmente se importar com o que eu tinha a dizer. Enquanto nos conhecíamos melhor, comecei a idealizar Sofia como a parceira ideal, a mulher com quem eu poderia passar o resto da vida. A conexão entre nós era palpável, e eu sentia que tínhamos algo raro, algo que muitas pessoas passavam a vida inteira procurando. Com o passar dos meses, as coisas ficaram mais sérias. Conheci sua família e amigos, e eles também me pareceram encantados com a minha presença. Senti que estávamos construindo um futuro juntos. No entanto, com o tempo, comecei a perceber pequenos detalhes que, à primeira vista, pareciam irrelevantes. Sofia tinha um jeito de evitar algumas perguntas sobre seu passado. Quando eu tentava puxar assuntos sobre a infância ou relacionamentos anteriores, ela mudava de assunto rapidamente ou respondia com evasivas. O fato de ela não querer falar sobre essas partes de sua vida não me preocupou inicialmente, eu acreditava que cada um tinha seus próprios segredos e que isso não era um problema. Nossos momentos juntos eram sempre alegres, mas, à medida que o tempo passava, comecei a notar algumas mudanças sutis em Sofia. As conversas que antes eram profundas e cheias de conexão começaram a se tornar mais superficiais. Havia momentos em que eu percebia que ela estava distraída, como se estivesse pensando em outra coisa. Tentava não me deixar levar pela insegurança, mas uma voz interna me dizia que algo não estava certo. Embora estivéssemos felizes, havia uma sombra pairando sobre a relação. Certa vez, enquanto estávamos em um bar com amigos, uma amiga de Sofia mencionou algo que me fez sentir um frio na barriga. Ela falou sobre uma fase da vida de Sofia em que ela se perdeu um pouco e como foi difícil para ela encontrar o caminho de volta. Eu não entendi o que isso significava, mas um alerta soou em minha mente. Eu não queria ser o tipo de homem que questionava o passado da mulher que amava, mas uma semente de dúvida começou a crescer em mim. Fui tomado por uma curiosidade insaciável e, ao mesmo tempo, por um medo de descobrir algo que poderia mudar a maneira como eu a via. Como qualquer pessoa comum, eu tinha uma certa vulnerabilidade quando se tratava de relacionamentos. Eu sempre busquei amor verdadeiro e, quando encontrei Sofia, pensei que havia encontrado exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança me assombrava. A ideia de que talvez eu não conhecesse a mulher com quem estava me envolvendo me incomodava profundamente. O que eu não sabia era que essa insegurança se tornaria um desafio que eu teria que enfrentar. Decidi que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Após muita reflexão, fiz algumas pesquisas. Comecei a investigar pelas redes sociais, olhando para fotos antigas e tentando encontrar pistas sobre a vida de Sofia. O que eu descobri me deixou chocado. Havia um lado dela que eu nunca tinha imaginado,
um passado repleto de festas, excessos e relacionamentos tóxicos. Em algumas fotos, ela aparecia em festas animadas, cercada por pessoas que claramente estavam se divertindo, mas que também transpareciam um ar de superficialidade. A imagem de Sofia que eu idealizara começou a desmoronar diante dos meus olhos. Decidi confrontá-la. Numa noite tranquila em que estávamos assistindo a um filme em casa, coloquei de lado o filme e olhei nos olhos dela. Sofia, eu preciso entender mais sobre o seu passado. Algumas coisas me incomodam. Ela hesitou, e isso foi o primeiro sinal de que a conversa não seria fácil. Sofia começou a falar, suas palavras carregadas de emoção, e logo percebi que o passado dela era mais complicado do que eu podia imaginar. Ela me contou sobre seus anos de juventude, sobre como se perdeu em festas e relacionamentos tóxicos. Havia momentos em que se sentiu sozinha e decidiu buscar afeto de maneiras que a deixaram vulnerável. Havia pessoas em sua vida que a decepcionaram, e a dor que ela carregava era palpável. Enquanto ela falava, meu coração se apertou. Eu estava ouvindo uma mulher que, apesar de suas falhas, lutou para se encontrar. Mas, ao mesmo tempo, a imagem que eu havia construído de Sofia começou a desmoronar. As histórias que ela compartilhava eram cruas e sinceras, e eu a escutei sem interrompê-la. Mas, por dentro, eu lutava contra meus próprios sentimentos. Eu havia idealizado Sofia como alguém perfeita, alguém que não tinha um passado conturbado. E agora, ao ouvir sobre suas experiências, percebi que estava apenas vendo a superfície de quem ela realmente era. Eu a imaginava como uma mulher que tinha tudo sob controle, e agora estava confrontando uma realidade que desafiava essa visão. O que me doía era a percepção de que eu havia ignorado os sinais, que deixei passar os pequenos detalhes que, agora, pareciam tão importantes. Minha idealização de Sofia era uma ilusão romântica que eu criara. Acredito que, por ser um romântico incurável, acabei me perdendo na ideia de um amor perfeito e, ao fazê-lo, deixei de lado a complexidade que vem com a vida real. Nos dias seguintes, enquanto tentava processar tudo o que havia aprendido sobre Sofia, comecei a me afastar emocionalmente. Eu queria ser solidário e compreensivo, mas a verdade era que eu estava confuso. As conversas se tornaram mais superficiais, e a conexão que antes sentíamos começou a esvanecer. O que havia sido um relacionamento cheio de amor agora parecia envolto em uma nuvem de dúvidas e incertezas. Certa noite, decidi que precisava de um tempo para mim. Era hora de refletir sobre o que realmente queria e sobre a natureza do nosso relacionamento. Sofia notou minha distância, mas não tinha certeza do que estava acontecendo. Tentei explicar que precisava de um espaço para pensar, mas isso apenas a deixou ansiosa e insegura. Ela começou a se perguntar se eu ainda a amava, se ainda a via da mesma maneira. E, à medida que essa ansiedade crescia, percebi que estava me afastando ainda mais. Enquanto caminhava pelo parque, eu me perdi em pensamentos. Lembrei-me de quando conheci Sofia e de como ela me fez sentir. As risadas, os momentos de cumplicidade e as conversas profundas foram substituídos por um silêncio constrangedor. O sol brilhava, mas meu coração estava pesado. A verdade é que eu estava lutando contra a imagem idealizada que eu tinha dela, mas também lutava para aceitar a complexidade de quem ela realmente era. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava pelo parque, percebi que estava me deixando levar pelas ilusões românticas que construíra. A verdade é que, embora Sofia tivesse um passado complicado, ela era uma mulher forte que havia superado dificuldades. Eu precisava parar de me apegar à ideia de um amor idealizado e começar a ver Sofia como ela realmente era, imperfeita, mas genuína. Essa mudança de perspectiva me fez entender que o amor verdadeiro envolve aceitar as falhas do outro e compreender que cada um carrega suas próprias histórias e bagagens. Após muito refletir, tomei coragem para voltar a conversar com ela. Quando nos encontramos, eu a olhei nos olhos e disse: Sofia, eu percebi que o amor não é apenas sobre o que queremos que o outro seja. É também sobre aceitar quem eles são, com suas histórias, suas lutas. Eu quero te conhecer de verdade. A expressão de alívio em seu rosto me fez perceber que havia um caminho a ser trilhado. Sofia sorriu,
E ao me contar mais sobre suas lutas, sua coragem e seu processo de cura, eu a vi com novos olhos. Em vez de ver apenas uma mulher com um passado conturbado, comecei a ver uma pessoa resiliente, alguém que havia aprendido com suas experiências e que estava disposta. O que achou desse relato? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.